Fala, fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão aí? Espero que todos estejam muito bem mesmo. Tenho aí uma excelente terça-feira, enquanto isso eu vou me ajeitando aqui na cadeira, vou me organizando aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Hoje eu tenho algumas coisas importantes para vocês aqui. Deixa eu tampar esse pedaço aqui. Aí. Hoje eu tenho, mais ou menos, eu tenho isso daqui assim para falar com vocês. Como é que vocês vão usar recursos importantes para se proteger, para lutar contra a ansiedade, problemas, dificuldades, coisas da vida, dificuldades de maneira geral. Eu vou trazer para vocês coisas do dia a dia, para você sair daqui e aplicar na sua vida hoje ou amanhã de manhã. Logo quando você acordar, você já vai começar a ter seu dia e tudo mais. Então é importante que você tenha coisas aplicáveis para que você possa utilizar na sua vida, beleza? É para isso que a gente está aqui hoje, tá? Eu sei, você tem 1 milhão de coisas que você podia estar fazendo. Você podia estar vendo seu Netflix, você podia estar vendo o Jornal Nacional, você podia estar vendo uma novela, ou você podia estar dormindo, tomando um banho. Mas você escolheu estar aqui. E se você escolheu estar aqui, o meu compromisso é fazer com que o seu tempo seja valioso. Então, vamos lá, antes da gente começar. Daqui a pouco, talvez mais cedo ou mais tarde, você perceba que essa live está sendo muito boa para você. E quando você perceber isso, clica nesse aviãozinho que tem bem no meio da tela, aqui, ó, bem no meio da tela, aqui embaixo. E aí você convida alguém que vai se beneficiar também, beleza? Mas isso aí quando você perceber, tá bom? Mais cedo ou mais tarde, naquela hora que você perceber. Se você não perceber nada também, tá tudo certo. Beleza? Vamos lá, galera. Seguinte, tem 1001 sintomas aí de ansiedade que as pessoas acabam sentindo aí, tá bom? Vamos lá. São batimento cardíaco que ele dá uma acelerada, ele bate forte. A pessoa sente uma sensação de medo muito forte, muito forte. Às vezes é difícil ela respirar, ela sente como se ela estivesse ofegante, tipo, não consigo respirar. E ela se sente ali ofegante, tá? Tem pessoas que começam a suar, o pensamento vira um caos, vem 3, 4, 5 pensamentos, parece que você está assim num tornado, no meio de um furacão, tá bom? E isso aí são todos pequenos sintomas de ansiedade. Esses são comuns, eles aparecem o tempo inteiro, tá bom? O tempo inteiro mesmo, tá? Todas as pessoas podem ter algum nível de ansiedade, porque a ansiedade ela é natural, ela faz parte de você, é como a fome, você tem fome, tá? Mas detalhe importante, quando a ansiedade ela atinge um nível alto, aí você passa a ter o que é chamado de transtorno de ansiedade, e aí você pode ter vários outros problemas. Então a ansiedade ela pode virar um problema, tá bom? É igual aquela pessoa, comparando com a fome mais uma vez, que sentir fome é normal, mas querer comer a geladeira e o supermercado inteiro, aí já não é tão normal. Então aí você já começa a ter alguns problemas alimentares, tá? Então a nossa ansiedade é mais ou menos isso daí, beleza? Galera, quem tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Tá chegando um monte de gente aí, eu tô sem dizer pra vocês que vocês são bem-vindos. Mas vocês são, tá? Se tivesse como eu deixava um recado aqui em cima, sejam bem-vindos, tá bom? Vou mandar fazer uma faixa e prender aqui em cima. Galera, parte prática, para fazer valer o tempo de vocês aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Eu trouxe aqui no meio da minha cola, tá? Pra mim não esquecer nenhuma do que eu marquei. Vamos ver aqui assim, por que eu vou começar aqui assim? Vamos começar pela negação. Negação é muito legal. Existe um mecanismo de defesa do seu cérebro, ou se você preferir, um mecanismo de defesa do ego, tá? Que é o seguinte: negação. O que é isso? Quando você começa a desacreditar, você não acredita nisso. Por exemplo, você está aqui, você está numa live, você está assistindo eu falar sobre ansiedade, problemas, e aí você começa a falar para você mesmo, não é meu caso. Não é meu caso, eu não sou assim. Olha, eu posso até ter um momentinho ali que o coração dispara ali, eu fico um pouquinho mal, mas eu não tenho ansiedade não. Não, pera. Olha, eu sei que eu não durmo bem de noite, mas o meu caso é diferente. Sabe o que é? É porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho muita coisa para fazer. E então eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer amanhã, por isso que eu não durmo. Mas o meu caso não é ansiedade, tá? Gente, sinto muito, você está negando o que você tem, tá?
Você é aquele caso, vamos comparar com outras coisas. É aquele cara que fuma 2 maços de cigarro por dia e fala assim, não sou um viciado. Não sou um viciado, eu paro na hora que eu quiser, tá? Mas eu fumo 2 maços de cigarro. Mas eu paro na hora que eu quiser, tá? É isso. A pessoa nega. Ela não acredita no que tem, tá? Essa é a negação, tá? Você pode usar a negação para o seu bem ou para o seu mal, tá? Essa é a grande sacada. Quando você nega uma doença, você está negando para o seu mal, tá? Você está negando. Você está negando que você pode ter ansiedade, você está negando que precisa de tratamento, você está negando que alguém pode te ajudar. E isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Ah, mas então, Everton, quando é que eu vou usar uma negação para que ela seja assim, a meu favor, então? Quando é que eu vou falar não que ele vai ser bom para mim? Quando? Como é que eu faço? Eis aqui o grande sacada, o pulo do gato. Vamos lá. Quando a pessoa está com um pouquinho de ansiedade, ela começa a imaginar, na maioria dos casos, um cenário ruim. Ela começa a pensar que, nossa, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? O que vai ser amanhã? Nossa, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo, e eu tenho esse problema, e eu tenho aquele outro. Gente, quando você começar a pensar em cenários ruins, nega. Usa a negação. Fala assim, não, nada disso vai acontecer. O que vai acontecer é outra coisa. É algo bom. Vamos lá. Vamos lá. Reclamação normal. As pessoas hoje em dia estão reclamando pra caramba que a ansiedade delas aumentou muito depois da pandemia, tá? Fato. Não estou duvidando de nada disso. Isso é uma realidade nossa, tá? Aumentou muito, aumentou bastante a procura, tá? O que acontece? Você pode negar, né, algumas coisas. Por exemplo, você pode negar que a pandemia existe. Você pode falar, não, isso aí estão inventando. Isso é uma negação ruim, porque você pode pegar, pode transmitir para pessoas que podem morrer, então isso é uma negação aí que ela é perigosa. Mas você pode negar outras coisas. Por exemplo, no momento de ansiedade a pessoa acredita algo do tipo assim, não, se eu pegar coronavírus eu vou morrer. Eu vou ficar mal, nossa, porque isso que está acontecendo aí, nossa, tá matando pra caramba, e eu vou pegar e não sei o que vai ser, porque tá faltando isso, porque não tem remédio, porque, olha, remédio, medicação, meu Deus, não tem respirador, ó, aqui na minha cidade não tem UTI, você sabe o que é não ter UTI? Aplica a negação, nega esse pensamento ruim. É pensamento ainda não aconteceu, entende? É pensamento. Você sabe quando é pensamento? É isso. Quando é pensamento você pode negar, tá? Você pode negar, você pode não acreditar nele, como se ele não existisse, como se fosse assim, realmente imaginação, tá? Pensamento é imaginação. Nega o seu pensamento se ele é ruim. Simples assim. Usa ele a seu favor. Usa essa negação a seu favor, tá bom? Só isso. Negação, tudo bem? Deu para pegar mais ou menos ali como é que é o jeitão da coisa? A prática chegou aqui assim, a Carliennes. Realmente, piorou muita coisa aí, viu? Por isso que é importante a gente estar, às vezes, buscando um tratamento, buscando alguma coisa importante, tá? Buscando ajuda. Às vezes você consegue ajuda assistindo uma live, que nem você está aqui agora, tá? E por fazer isso, você já consegue se sentir às vezes melhor, tá? E o meu intuito é fazer vocês saírem daqui melhor hoje, tá? Então, acompanha comigo aí, beleza? Galera, dúvidas aí, dá um toque aí, tá bom? Porque às vezes eu faço isso tantas vezes durante o dia, vejo tanto desses mecanismos, que às vezes eles são muito claros e às vezes muito normais na minha cabeça. Mas às vezes você tem uma dúvida que vai te atrapalhar a colocar em prática isso daqui na sua vida. E se você tem uma dúvida e eu não te ajudar, eu vou ficar com uma dívida com você. E eu não quero ficar te devendo nada não. Então pergunta pra mim aqui, tá bom? Me ajuda aí, porque eu não quero ficar devendo não. Beleza? Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Eu tenho
Eu tenho uns 8 aqui, tá? Eu estou escolhendo aqui. Vamos lá. Tem um aqui chamado racionalização. Vamos para esse aqui, que esse aqui também é fera também. Racionalização. Mais ou menos é querer encontrar uma justificativa, um motivo para alguma coisa. É procurar encontrar uma lógica. Vamos lá. Racionalização na ansiedade. A pessoa está lá com ansiedade, tá? E aí ela começa a se perguntar: ah, mas por que eu tenho que ter ansiedade? Mas por que isso acontece logo comigo? Mas só comigo essas coisas acontecem? Mas por que eu? Mas por que? Por que isso? Por que aquilo? Ela está tentando encontrar motivos. Ela está tentando racionalizar, criar um pensamento lógico ali na cabeça dela. Isso é racionalização. Quer ver um exemplo clássico de racionalização? Velório. Velório. Morreu o fulano lá. Morreu o fulano. Vamos dizer que o Joãozinho morreu, tá? Vamos dizer, Joãozinho morreu. E aí você tá lá no velório. E aí você chega para a esposa do Joãozinho e fala assim: não, mas foi melhor assim, porque ele estava sofrendo muito. Ele já estava muito, muito debilitado. E ele estava passando mal, já estava nesse sofrimento há muito tempo. Consegue perceber que você está dando um sentido para aquilo, racionalizando, dando justificativas, fazendo com que aquela experiência que foi ruim não seja tão ruim? Você está dando justificativas para aquilo? Isso é racionalizar, tá? Isso é racionalizar. Você pode usar isso a seu favor ou contra também, tá? E essa é a grande sacada. Muitas das coisas que eu estou ensinando para vocês aqui, você pode usar a seu favor ou contra você. Quando estamos atendendo um caso de ansiedade, geralmente a pessoa utiliza muito disso contra ela mesma. Mas só que ela não sabe que ela está fazendo isso, tá bom? Então, sem culpa nenhuma. Estamos aqui para aprender, melhorar e nos desenvolver, tá bom? Então, sacada, racionalização. Racionalização contra você. Ah, mas por que essas coisas acontecem comigo? Ah, mas só acontece comigo. Mas eu não sei por que eu sou assim, só eu sou assim. E olha, as pessoas não me compreendem, porque se elas me compreendessem, elas falariam assim comigo. Porque as pessoas não entendem, elas dizem que é frescura, elas dizem que é coisa da minha cabeça. Elas dizem isso. Gente, você só está justificando seus problemas, tá? Mas você pode racionalizar em cima deles. Por exemplo, você pode questionar os seus problemas. Quando você questiona os seus problemas, aquele pensamento de ansiedade vem e você questiona ele, você vai racionalizar em cima disso. Vamos lá, exemplo prático. Exemplo prático. A pessoa está lá pensando que, bom, desemprego aumentou no meio da pandemia, um monte de gente foi mandada embora, tá? Exemplo prático do dia a dia, vivencial. Talvez você esteja vivendo isso, tá? Talvez você conheça alguém que esteja vivendo isso. E aí a pessoa tá lá e ela tem contas para pagar, ela ainda come, ela toma banho, tá? Então ela tem que pagar água, luz, né? Ela tem as contas dela, né? E aí você precisa racionalizar, tá? A seu favor. Como é que você racionaliza a seu favor? O que eu posso fazer agora? Como eu posso ganhar dinheiro? O que eu posso fazer para me preparar para daqui para frente? Alguém pode me ajudar nesse momento? Será que é possível eu conseguir um outro emprego agora? Ah, o iFood? Nossa, eu posso trabalhar de Uber. Entende? 2 exemplos aí, tá bom? Que estão sendo mais buscados aí. E são opções para você trabalhar, tá? Se você está aí com o seu problema hoje. Então, ó, racionalização. Racionaliza a seu favor, tá bom? Isso é racionalizar. Isso é muito importante, muito importante. Ter um raciocínio assim, mas racionalizar. Só que olha só, cuidado para não ficar racionalizando e remoendo problema, hein? Cuidado, isso é perigoso, tá bom? Se você começar a racionalizar, mas por que meu problema, de onde vem, por que eu faço? Ó, você vai ficar pior, tá? Isso aí, já te aviso, isso é errado, não faz, tá bom? Senão fica pior. Então aqui eu explico para vocês o que dá de errado e o que dá certo também. Então, pega a dica aí, coloca em prática, beleza? Pega tudo isso daí, vai colocando aí, vai montando. Se possível, traz um caderninho, já vai agendando, escrevendo tudo aí. Se você perdeu alguma coisa aí também, não tem problema nenhum, porque eu vou deixar salvo. Porque
porque o conhecimento é para todos, tá bom? O conhecimento, eu quero que as outras pessoas que chegaram depois, elas também possam assistir e ter o mesmo conhecimento que vocês estão tendo aqui. Então eu vou entregar para vocês, tá bom? Elaine, vamos lá pro próximo. Dúvidas? Me pergunta aí. Eu não quero ficar devendo nada para ninguém, hein? Ajuda eu. Lembra aí, dúvidas vocês me perguntam. Identificação. Isso aqui é muito legal, hein? Identificação é muito legal. Alguém tem ideia do que é uma identificação? Se tiver ideia, comenta aí enquanto eu bebo uma água. Identificação nada mais é do que aquela ideia de que somos iguais, somos parecidos. Pessoas com ansiedade, às vezes elas querem saber coisas do tipo, mas é normal isso? Mas é normal aquilo? Um exemplo prático. Mas é normal sentir dores no corpo depois de uma crise? Mas é normal ficar com um pensamento ruim, achando que tudo vai dar errado? Mas é normal achar que eu não tenho solução, que eu vou ter isso para sempre? Isso aí a pessoa está procurando identificação, tá? Ela está procurando ali encontrar pessoas que já tenham vivido ou que vivem hoje com o mesmo problema que ela está vivendo, tá? E aí ela vai querer compartilhar. E aí você tem duas pessoas ali, tá? Que estão realmente vivendo, muito provavelmente são duas pessoas que estão vivendo isso hoje, e por estar vivendo isso hoje, elas têm muito assunto em comum, tá? E aí elas se identificam uma com a outra, por isso que o nome disso é identificação. Por isso. Faz sentido agora? Eu me identifico com o próximo, eu me identifico com aquela pessoa que está com o mesmo sofrimento, com a mesma dificuldade que eu. É isso. Identificação, em outras palavras, é isso. É você procurar pessoas semelhantes, tá? Qual é o perigo da identificação? Qual é o perigo? Eu já te alerto. Você vai lá e começa a procurar pessoas que pareçam ou que estejam vivendo com o mesmo problema seu. Vamos lá. Aí eu encontrei lá um grupinho lá. Se você abrir o Facebook, você encontra um grupo que tem milhões de pessoas. Tem 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas lá com ansiedade. Tá? Tem uma leva de gente lá com ansiedade. E aí você entra num grupo desses. E aí você entra lá e fala assim, gente, eu tô acordado já tem 2 horas que eu tô tentando dormir. Mas esses pensamentos, eles ficam vindo na minha cabeça aqui de uma maneira assim que não faz sentido e eu não consigo dormir, eu não consigo tirar o pensamento deles. Eu tô mais acordado agora do que o dia inteiro. E aí, num grupo de 5 mil pessoas, 25 mil pessoas, você vai encontrar outras 20 pessoas que tenham um problema igual ao seu naquele momento. E aí essas pessoas estão fazendo o quê? Elas estão no celular. Outro erro gigante, tá? Mas esse erro eu comento daqui a pouco. Como elas estão no celular, elas vão te apoiar, porque as pessoas são, nesse momento de identificação, elas são muito prestativas. E aí uma comenta com a outra assim, olha, eu também estou com esse mesmo problema. E sabe o que é pior? Nossa, é essas dores no corpo. É essas dores no corpo que vem depois. Elaine, obrigado pelo elogio. Se você precisa sair, agradeço a sua presença, tá? E vai ficar gravado, então assiste depois lá, tá bom? E depois deixa as dúvidas aí, tá bom? Olha só, aí a pessoa encontrou alguém lá loucamente que ela se identificou. E aí eles começam a debater problemas e sintomas. E aí, essas pessoas elas estão assim, ó, mentalmente frágeis, tá? A verdade é essa, nua e crua, ela tá mentalmente frágil. Então quando ela encontra aquela pessoa que tá lá, nossa, o pior de tudo é as dores no corpo, o pior de tudo é o coração acelerado, nossa, e comigo acontece isso, eu fico de uma maneira que eu fico tão agitada que eu não consigo dormir a noite inteira. Nossa, comigo isso é tão ruim. Gente, só piora a sua ansiedade, tá? Então cuidado com a sua identificação. Você querer, assim, se identificar com outras pessoas para encontrar pessoas parecidas
é algo muito normal que nós, como seres humanos, fazemos, tá? Porque viver em sociedade pra gente é muito bom, tá? Pra gente, como seres humanos, de maneira geral, é muito bom viver em sociedade. Mas quando a gente busca uma identificação em cima de sintomas, em cima de doença, isso já tem os seus limites, tá? Por que isso tem seus limites? Porque sem o preparo certo, essa pessoa ela vai sofrer mais crises de ansiedade do que ela deveria. E essa é a sacada e esse é o perigo, tá? E é por isso que eu tô te alertando já. Vamos dizer que uma pessoa ela sofresse 3 crises de ansiedade na semana. Se ela começar a frequentar isso e ela for uma pessoa muito participativa ali no grupo, isso pode aumentar para 4, 5, 6 vezes. E aí ela vai se sentir cada vez pior. E isso é péssimo, tá bom? Isso é péssimo, péssimo, tá? Então cuidado com a identificação, tá bom? Você se identificar com outras pessoas é muito bom, mas cuidado quando você busca uma identificação em cima de sintomas de doenças, tá? Isso vai te fazer mal. Esse aí é o ponto, tá? Agora nós vamos pegar no pé de vocês aqui. Expiação. Alguém tem ideia do que é expiação? Expiação é um negócio muito louco, tá? Expiação é um negócio que a gente tem que ter um certo cuidado aí. Vamos lá. A pessoa tem ansiedade. Teve ansiedade faz tempo. Mas ela culpa outras pessoas. Ela fala assim, não, porque a minha ansiedade é porque, sabe, a minha mãe não sei o quê. Nossa, a minha ansiedade, ela é assim porque a minha família é tóxica. Porque a minha família é tóxica. É por isso que a minha ansiedade é desse tamanho. Se não fosse pela minha família, eu não teria ansiedade. Não, a minha ansiedade é genética. Coloca a culpa na genética, né? Ansiedade minha é genética. Porque minha família tem um monte de gente que tem ansiedade, tá? Gente, a expiação é quando você começa a colocar a culpa em outra pessoa, tá? E a gente tá falando de ansiedade só. Se a gente for falar de outras coisas, a expiação pode ir até mais longe, tá? Você pode, por exemplo, daí começar a colocar a culpa no seu chefe, das coisas não dar certo. Você começa a colocar a culpa no Bolsonaro, do porquê que o coronavírus está no Brasil. Se fosse Bolsonaro, Lula, ou se fosse eu de presidente, ia ter coronavírus no Brasil do mesmo jeito, tá? Então, azar, na boa, azar, não faz diferença, tá? Então, assim, expiação nada mais é do que culpar alguém ou algo daquilo que está acontecendo com a gente, tá? Por exemplo, nossa, eu seria feliz se tal coisa tivesse acontecido na minha vida. Nossa, eu seria feliz se há 3, 4 anos atrás eu tivesse conseguido aquele emprego. Se há 5 anos atrás eu não tivesse sido demitido do meu emprego. Foi depois disso que eu fiquei ansioso. Gente, você está colocando a culpa em outra coisa, tá? Em outra pessoa, em outra situação. Tem gente que culpa até o tempo. Até o tempo. Não, sabe por que eu não dormi bem hoje? Não, porque estava muito quente. Nossa, eu demorei para dormir. Meu, você demora para dormir sempre. Você tem problema de insônia, você tem ansiedade. Tá? Simples assim. Então não tenta mascarar o que é verdade, culpar outras pessoas. Dizer que a culpa é de fulano, que é tóxico. Isso é muito, acontece pra caramba, tá? Porque não rola, tá? Isso é expiação. É você culpar os outros por aquilo que está acontecendo na sua vida, tá? Ah, Everton, mas então as pessoas não têm culpa do que acontece comigo, do que elas fazem para mim? Não. Vamos lá. Elas podem ser responsáveis pelos atos falhos que elas têm, tá? Mas isso é responsabilidade delas. Mas a responsabilidade do que acontece na sua vida tem que ser sempre sua, tá? Se a responsabilidade do que acontece na sua vida, ela não é sua, então a vida também já começa a não ser mais sua. Vamos lá. Eu, Everton, tenho a minha vida. E se eu não sou responsável pela minha vida, quem é? Meu pai, a minha mãe?
Meu vizinho, melhor, né? Meu vizinho. Meus tios? Quem sabe meus avós? Tá? Eu tenho que ser responsável pela minha vida, tá? Pelo que dá certo, pelo que dá errado. Pelo que dá certo, beleza? Muito bom, muito agradável, muito fácil eu ser responsável pelo que dá certo. Pelo que dá errado, eu preciso aprender, melhorar, recomeçar. Aprender com meus erros, melhorar onde errei, recomeçar de novo, tá? Porque você já tem os seus sonhos, você tem seus objetivos, você provavelmente quer alguma coisa, mas você às vezes para por alguns motivos, tá? Então cuidado, seja responsável e assuma a sua própria vida. A vida é sua, não é? Tem gente que fala isso, não fala? A vida é minha, eu que sei, eu que decido, tá? Então beleza, se a vida é sua, decida, seja responsável por você, tá bom? Vamos lá. Galera, dúvidas, coloca aí. Eu já falei pra vocês que eu não quero ficar devendo nada pra ninguém, tá? E hoje tem muita coisa aqui, tem bastante conteúdo que vocês podem ir aplicando, tá? Deixa eu dar um detalhe aqui pra vocês, uma sacada importante. Tem muitos detalhes, muitas coisas aqui que são um pouco mais complexas, tá? Da gente conseguir colocar de maneira prática e rápida às vezes. Mas o que acontece? Você pode fazer o seguinte. Se for difícil para você, né? Everton, você passou muita coisa na live, tá? Eu não tô conseguindo colocar tudo isso, é muito conteúdo e não sei o que, não sei o que lá. Meu, beleza. Escolhe um, escolhe dois. Semana que vem você pega outro. Por isso que eu vou deixar gravado isso daqui. Que é justamente para você poder assistir hoje, assistir amanhã, assistir semana que vem, para que você possa tirar proveito disso daqui que eu estou fazendo, tá? É para isso. Não é para mim. Eu já conheço isso daqui, tá? Eu já conheço, já tive meu momento de estudar, eu sei aplicar essas coisas para atender as pessoas, mas eu quero que você saiba também, para que você se sinta melhor. Esse é meu compromisso com você aqui, fazer você se sentir melhor, tá bom? Galera, próximo. Vamos lá. Vamos ver aqui o que eu não falei ainda. Eu não falei ainda sobre regressão. Regressão. A regressão ela pode vir de várias formas, tá? Quando a gente fala de regressão, aqui no Brasil existe um nome regressão ligado a religiões também, né? Mas a gente está falando aqui de uma outra regressão, a regressão dentro da psicanálise, tá? Regressão no contexto terapêutico, tá? Não é aquela outra regressão que existe por aí de religiões e tudo mais, tá bom? A gente só tem o nome igual, tá? Deve ter mais alguém no mundo que tem o mesmo nome que você, mas você é você. E aqui regressão é diferente. Vamos lá. O que é regressão? Regressão mais ou menos é um retorno no tempo. No tempo? Não, nas suas lembranças. Agora ficou melhor, hein? É um retorno nas suas lembranças, naquilo que você já vivenciou, naquilo que você já experimentou. Então vamos lá. Regressão na prática. A pessoa já tem lá seus 30 anos, e aí ela volta a falar com uma criança. Sabe o que é? É que eu queria um copo d'água. Regressão. Ela já está começando a falar como uma criança. Outra regressão. Mamãe, banho, mamãe. Ela começa a falar assim, mais parecido com uma criança. Isso é um exemplo de regressão. Tá? Isso é um exemplo de regressão. O que é outro exemplo de regressão? A pessoa agir como uma criança. Ela agir como quando ela tinha 12, 13 anos. Tá? Everton, mas então a regressão é ruim? Não necessariamente. Tem momentos em que a pessoa está com o seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com sua esposa, que ela tem ali um momento de regressão, né? É um momento mais fofinho com aquela pessoa próxima. E aí ela tem aquele momentinho de regressão onde ela desperta um certo carisma ali, se fazendo, parece até falso, se colocando numa posição mais infantil, mais delicada, o que não tem problema nenhum, tá? O que mais? Aonde mais ela aparece? Quer ver? Homem.
junta uns 10 homens, 2 gols e uma bola, você vai ver um monte de homem parecendo criança. Adolescente. Vai esquecer ele esquece do filho no churrasco se tiver um campo para jogar futebol. Ele tá lá, regressão. Tá louco lá jogando bola lá. Esqueceu da família, esqueceu dos problemas, esqueceu de tudo. Regressão. Ele tá lá se comportando igual quando ele tinha 15 anos. Que ele ia pra rua, jogava bola e arrancava o tampão do joelho, sabe? Voltava pra casa feliz da vida. Regressão. Regressão, tá bom? Momentos de regressão. Quando a pessoa tem lá... eu escutava muito isso na época de escola, eu não sabia que era regressão. Meus professores chegavam para mim às vezes e falavam assim, não, Everton, aproveita enquanto você tem aí seus 10, 12 anos de idade, porque quando você tiver a minha idade, como as coisas vão ser diferentes. Como eu queria ter a sua idade e não ter a dor nas costas que eu tenho hoje. Como eu queria ter a sua idade e não ter as preocupações que eu tenho hoje. Como seria bom se eu pudesse voltar no tempo. Galera, regressão. A pessoa tá voltando no tempo ali nas memórias dela. Ó. Ela continua tendo lá seus 30, 40, 50 anos. Mas ela tá lá louca, retornando no tempo, nas lembranças dela. Quer ver? Aí você vai conversar com seu avô. Não, porque quando era na minha época, a gente não fazia essas coisas não. As coisas eram muito melhor. E era tudo muito mais difícil naquela época do que hoje, viu? Hoje vocês têm tudo de mão beijada aí. Regressão. A pessoa tá voltando no tempo, de acordo com as lembranças dela, tá? Até para contar uma história. Não, porque quando eu era novo, quando isso, quando aquilo, a pessoa tá tendo um momento de regressão. Everton, mas e a regressão na ansiedade? Vamos lá. Por que você não fala em público? E aí a pessoa fala assim, não, falar em público não posso. Não, mas por que não pode? Não, me dá uma ansiedade, cara, passo até mal quando tem que falar em público. Não, falar em público não. Se eu for falar com pessoa que eu não conheço, nossa, eu travo, eu não consigo falar. Galera, esquece. Por quê que não consegue? Porque, olha a regressão, lá atrás, uma vez na vida, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 12 anos, eu fui fazer uma apresentação de trabalho na escola e você não sabe o que aconteceu. Lá na frente aconteceu isso e aquilo e todo mundo deu risada de mim. A professora fez uma pergunta e eu não sabia responder. Aí todo mundo deu risada, aí eu fiquei nervoso, não conseguia falar. Aí o pessoal ficou dando risada. Aí sabe que tinha um carinha lá no fundo, lá tinha um menininho lá, tinha um Joãozinho lá no fundo. O Joãozinho, ele pegou e começou a tirar sarro de mim. E aí, sabe, todo mundo começou a me zoar, colocaram apelido em mim. E aí agora eu não consigo mais falar na frente das pessoas. Se for desconhecido, então, menos ainda. Regressão. A pessoa está buscando lá atrás na memória dela a causa de onde veio o problema dela de hoje, tá? Mas olha que coisa incrível. Nesse exemplo que eu dei, a pessoa tinha seus 15, 12 anos, tá na época de escola ainda, tá? Era jovem, adolescente, criança. Só que ela traz esse aprendizado até hoje. E nada garante que hoje ela tenha 25, 20 anos, às vezes 30 ou mais, e aquilo vai acontecer de novo. Agora ela vai estar falando provavelmente com pessoas maduras. Ela não vai estar falando com o Joãozinho que estava querendo saber de zoeira na sala de aula, tá? Não vai estar. Não vai estar, tá bom? Mas ela regride no tempo e ela busca lá atrás uma lembrança dela para justificar a ansiedade dela aqui no presente, tá? Tem ali um pouquinho de regressão e racionalização junto, tá? Regressão é isso. É quando você fica buscando lá atrás, coisa do tipo, não, sabe o que é? Já fiz isso e não deu certo. Mas o que te impede de tentar de novo? Não, aquela vez não deu certo, não vou fazer de novo. Desculpa, você já caiu de bicicleta e aprendeu a andar de bicicleta, tá? Você já caiu quando estava aprendendo a andar e hoje você sabe andar, tá bom? Simples assim, tá? E você não ficou aí
tendo problema por causa disso, tá bom? Então, cuidado com a regressão. Tem coisas que vocês aprenderam lá atrás que são erradas. Erradas não. Digamos que você tirou os aprendizados errados. Os eventos você pode tirar qualquer aprendizado. Aprendizados bons vão te ajudar e aprendizados ruins vão te atrapalhar, tá? Esse é o segredo, tá bom? Regressão era mais ou menos isso daí, tá? Qualquer dia, se vocês quiserem, eu falo só de regressão dentro da terapia, tá bom? Aí eu conto para vocês como é que funciona toda uma técnica de regressão. Ela é muito comum, muito usada, eu uso bastante, tá? Uso para todo mundo? Não, só para quem serve, tá? Não serve para todo mundo, porque nem todos os casos são iguais. Nem todas as pessoas também são iguais. Vamos lá. Próximo. Já falei para... Galera, eu falei para vocês sobre compensação. Não falei, né? Compensação, não falei, né? Eu devia ter indicando aqui os negócios aqui, que eu fui escolhendo de qualquer jeito aqui, de acordo com uma ordem aqui que fazia mais sentido na minha cabeça. Compensação. Tá? Se eu já falei de compensação, me avisa aí, quem que está acompanhando aí desde sempre. Eu acredito que eu não falei de compensação, não. Compensação é o seguinte, você foi lá e falhou. Você errou na vida. E agora você quer compensar o seu erro. E aí você faz de tudo para compensar seu erro. Tá? Esse é o primeiro exemplo. Vamos lá. Você falhou. Você estava andando numa festa, feliz da vida, e aí de repente você tropeçou e derrubou comida, derrubou uma bebida na roupa de alguém. E aí você quer compensar por isso. Você oferece para a pessoa uma roupa nova, você oferece até mesmo sua camisa para a pessoa. Isso é um exemplo de compensação, tá? É você buscar uma redenção por aquilo que você fez de errado, tá? Isso é compensação, tá bom? Everton, mas e a compensação? Quando é que eu posso usar ela de uma boa forma? Bom, lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre regressão? Que você vai buscar lá atrás uma justificativa, né? uma experiência que você viveu, geralmente, e aí você tem um aprendizado em cima dessa experiência. Quando nós falamos de compensação, você pode compensar aquele erro do passado no presente, tá? Mais ou menos funciona assim. No passado, eu era uma pessoa muito tímida. No passado, eu era uma pessoa muito tímida. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu era uma pessoa muito tímida e hoje, né? Agora que eu aprendi a não ser mais tímido, agora eu falo com as pessoas e agora eu quero falar com todo mundo. Então converso o dia inteiro. Converso tanto, mais tanto que esses dias até meu chefe mandou parar de conversar. Porque eu converso tanto, mas é porque lá atrás eu era tímido. Tá? Cuidado. Isso é uma compensação em excesso. Tá? Exemplos de compensação que vocês precisam ter cuidado. Exemplo assim. Gente, faz assim meia hora? Não, mais, vai. Por volta de 8h30 hoje... 8h30. Deixa eu ver que hora que são aqui. Agora é 8h40. Vai fazer uma hora que a mulher entrou em contato comigo. O caso é o seguinte. Uma certa mulher entrou em contato comigo e no caso dela foi o seguinte. Ela cometeu alguns erros quando jovem, quando adolescente. Tá? E hoje a filha dela está começando a fazer os mesmos erros que ela fez quando adolescente. E aí ela tá brava com a filha dela. Tá? Porque ela quer compensar na filha dela os erros que ela teve na vida própria. Entende? Exemplos de compensação. Um pai que não aproveitou a vida. Tá? Um pai que não teve oportunidade, por exemplo, de viajar muito. E hoje, ele não está nem aí. Ele manda o filho dele viajar à vontade. Tá? De maneira até, às vezes, irresponsável. Tá? É um exemplo de compensação. Um exemplo de compensação, um pai que não teve oportunidades de estudar e hoje ele se esforça muito para que seus filhos estudem. E isso também é um exemplo de compensação, tá bom? É compensação, tá? Um pai que errou com um filho e depois quer acertar com o próximo.
Isso também é um exemplo de compensação, tá bom? Então nós temos várias coisas ali, tá? Compensação é quando a pessoa ela busca redenção, tá? Quer ver um exemplo clássico e normal que acontece todo fim de ano? Dezembro acontece pra caramba. Chega lá em dezembro, de repente você ganha lá um embrulhinho, um presente. Aí você abre, tem lá uma camiseta muito bonita. Quando você abre, você pega e fala assim, nossa, não precisava, e não sei o que, e não sei o que lá. No outro dia você tá lá na loja comprando uma camiseta para dar de presente pra pessoa. Compensação. Você quer compensar, porque você acredita que agora você é menos. Desculpa, mas às vezes se você receber um presente é porque a pessoa te quer bem, tá? E não necessariamente você precisa retribuir. E não necessariamente você precisa retribuir no Natal. Talvez ela tenha te dado aquele presente de Natal porque você fez algo muito bom para ela durante o ano inteiro, tá? É ela quem está retribuindo às vezes pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pelo dia a dia ao seu lado, tá bom? Se você sentir que deve, sim, retribua o presente, não tem problema nenhum, tá bom? Apenas tenha cuidado com esse detalhezinho aí da compensação, tá bom? Exemplo prático aí. E existe compensação também na ansiedade, tá bom? Outra coisa também que vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Mas na ansiedade ela é um pouquinho mais imperceptível e os exemplos não são tão práticos, eles acabam pegando um caso aqui ou outro, então eu não vou entrar no exemplo específico lá porque vai ficar complexo pra chuchu, tá bom? Então eu não vou entrar nesse pedaço aí, tá bom? A não ser que vocês queiram, tá? Mas aí vai ficar meio chato, vai ficar meio complexo. Então eu vou pular para a parte que vocês conseguem aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aí uns minutos aí. Tem uns 15 minutos. Vamos lá. O que eu não falei ainda? Pronto. Não falei ainda sobre repressão ou recalque, tá? Vou usar recalque porque recalque é o mais comum que o pessoal usa, tá? Recalque não é aquele recalque das fanqueiras, tá? Aquele recalque das fanqueiras é um outro recalque. O recalque, ele é o seguinte. Sabe quando tem o certo ou o errado? Sabe quando você tá vendo o desenho do Mickey? Ou do Pateta, do Pluto? E aí de um lado tem um anjinho, do outro lado tem o diabinho? E os dois ficam atormentando o do desenho lá, o personagem do desenho animado? É isso, tá? Vamos lá. Recalque é quando existe existe o certo e existe o errado. E você fica aí meio que entre os dois, tá? Você não sabe se escolhe entre o certo ou entre o errado. Por que eu tô falando disso aqui exatamente agora e deixei por último, tá? Porque ao longo de quase aí uma hora, já tenho mais de 40 minutos que eu tô falando na cabeça de vocês, eu entreguei para vocês um monte de coisas certas e práticas para vocês aplicarem na vida de vocês. E também entreguei um monte de coisa errada. Do tipo, não faz isso porque vai piorar a sua ansiedade. Assim você está fazendo errado. Cuidado, por exemplo, com a identificação. Né? Entreguei para vocês ali várias coisas certas e várias coisas erradas de fazerem. Só que a pessoa, no momento do recalque, ela fica entre o certo e o errado. Ela fica pensando coisas do tipo assim, olha, mas o Everton, ele falou que o certo é fazer isso. Poxa, mas eu quero tanto fazer esse outro aqui, é tão mais fácil. Exemplo prático. Vamos lá. Quer dormir bem? Desliga o celular mais cedo, tá? Desliga o celular mais cedo. Passo número 1, porque o celular ele te entretém, tá? Dá 2 rodadas no Facebook assim pra você ver se não vai ter um monte de coisa interessante lá pra você. No Instagram, a gente tá no Instagram. Então dá uma rodada lá no Instagram, você vai ver lá se não vai aparecer um monte de coisa interessante, tá? Só dá 2 esfregadas na tela. Você vai ver, vai aparecer um monte de coisa, tá? E isso tira a sua rotina de ensinar o seu cérebro a ir desacelerando e entrando num estado para você dormir, um estado adequado, um estado mais lento, mais sonolento, tá? Então, as pessoas às vezes falam assim, olha, 1 hora antes de você dormir, é bom que você não mexa mais no celular.
Mas a você fica lá, não, mas sabe o que é? Só um pouquinho. Eu só queria ver uns vídeos aqui no YouTube. Nossa, mas sabe o que é? É que de noite, né? De noite eu posso mandar mensagem pro meu namorado, pra minha namorada. Queria tanto mandar, sabe? É isso. Você tá tendo um momento ali de recalque. Existe a dúvida entre fazer o certo ou fazer aquilo que é errado. Que você sabe já que é errado. Você sabe. Mas você sabe também que a escolha é sua. E você sabe que eu não vou decidir por você, é você quem vai decidir. Lembra aquela história? Você assume a sua vida. Não sou eu que assumo a sua vida. Everton, mas você é terapeuta, você não pode falar isso. Eu falo. Tá? Enquanto eu tô com qualquer paciente, eu vou me entregar 110% para fazer esse paciente melhorar. Eu vou me entregar 110%. Tá? Mas existem coisas que só o próprio paciente pode fazer por ele mesmo. Tá? E quando a gente cai num problema de recalque, é isso. Tá bom? Quando a gente cai num problema de recalque, é isso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aconteceu de um caso em que eu precisava que um garoto falasse com a mãe dele, tá? Sobre as dificuldades que ele estava passando. Ele morava somente com a mãe dele e eu precisava que ele falasse para a mãe dele algumas dificuldades que ele estava passando. Dificuldades com namorada, dificuldades com convivência, às vezes até mesmo dentro de casa. Só que isso era o certo e ele sabia que era o certo. Ele sabia que ele precisava se abrir e ele acreditava também que a mãe dele ia ouvir. Mas ele não falava, porque existia ali um recalque, tá? Então cuidado com o recalque. Cuidado. Existe o certo, tá? E se você olhar ali dá uma passada no meu feed, você vai encontrar técnicas, dicas, várias coisas para você aplicar ali na sua vida. Coisas que são certo, que dão certo. Só que muitas das vezes, e esse é um erro fatal, que te impede às vezes de ter melhores resultados com qualquer terapeuta, com qualquer terapia. É porque você ainda fica ligado naquelas coisas que você quer fazer e não nas coisas que você precisa fazer, que é o certo. Existe aquilo que está te adoecendo, aquele pensamento que está te adoecendo, te deixando com ansiedade. Mas você não quer largar aquele pensamento. Você segura esse pensamento, se agarra nele como se fosse uma boia. Como se fosse uma boia e você estivesse no meio do mar e não sabe nadar. A pessoa se agarra naquele pensamento e não quer soltar de jeito nenhum. Tá? Isso é um problema de recalque. Tá? Você fica ali indeciso entre o certo e o que você quer fazer. Tá bom? Isso é um problema seríssimo. Tá? E aí entra o segundo problema mais sério ainda, para a gente poder fechar tudo isso, que é a sublimação. A gente falou entre o certo, aquilo que é certo, que você precisa fazer de verdade para você melhorar, e aquilo que você quer fazer. Putz, aquilo que você quer fazer que é errado, você já sabe que está errado, todo mundo falou que está errado, mas você quer fazer. E aí você faz o quê? Uma sublimação. Você encontra artifícios, meios, jeitos de fazer com que aquilo que você queira aconteça e não seja mal visto. Você vai tentar convencer, às vezes, o próprio terapeuta de que você está certo. E aí eu só te pergunto o seguinte, se você está certo, por que você está doente? Por que você está se sentindo mal? Entendeu? O que me prova que você está certo? Se o que você faz dá errado. Entendeu? Essa é a sacada. Tá? A sublimação ela é um perigo. Porque a sublimação é um jeito que você vai dar para poder fazer aquilo que você quer e não aquilo que você precisa. A sublimação é só a justificativa. É só a justificativa. Tá? Exemplos práticos de sublimação assim que você vai observar de maneira fácil.
A pessoa quer jogar bola a vida inteira e aí ela vira jogador de futebol. Porque ela fala que aquilo é o que ela faz de melhor. Nossa, mas isso é bom, Everton, porque tem gente que ganha dinheiro com isso e joga futebol muito bem. Sim, nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim. Sublimação é um mecanismo de defesa também, que ele é muito bom. Mas cuidado, porque às vezes você tá aí segurando o problema na sua mão, tá? Segurando o problema na sua mão. Quando é que eu fico sublimando de maneira errada? Lembra aquela história que eu contei para vocês? Da pessoa que às vezes tem dificuldade de falar em público? E aí depois ela fica se justificando e encontrando meios para que ela não precise falar nunca mais em público. Ela está sublimando, tá? Ela está sublimando ali só para garantir o recalque dela, poder ficar com aquilo que dói. Poder ficar com aquilo lá que dói, sabe? Tem gente que é como se ela segurasse uma pedra quente de carvão na mão, tá? Mas ela encontra uma justificativa, tá? Para ficar segurando aquela pedra quente de carvão na mão. Bom, é isso, tá? Basicamente é isso. Eu sei... Ai, nariz ruim. Eu sei que tem bastante coisa aqui. E eu sei que tem conteúdo aí que ele é grande, ele pode ser até mais complexo. Dá para falar muito mais sobre cada um disso. Mas eu queria trazer para vocês isso daí, tá bom? Para vocês que estão aqui, eu já vou adiantar para vocês um negócio importante. Em breve, muito em breve, teremos a semana da terapia contra a ansiedade, tá? Vão ser aí mais ou menos uns 4 dias aí focados para tratar a ansiedade, tá? De vocês aí. Vão ser 4 dias com live, vídeos, vai ter bastante coisa aí, tá bom? Que mais, Everton, que vai ter de legal? Seguinte, comecei também a escrever um super e-book, tá bom? Comecei a escrever aí um super e-book para vocês. Tô montando, se eu não me engano, eu tenho 20 técnicas terapêuticas para ensinar para vocês. Tá tudo nesse e-book. Eu tenho explicando sobre tudo isso e vai ser um valor super acessível. Então me aguarde em breve, tá bom? Me aguarde, porque em breve esse e-book vai ser lançado, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele já está com quase 700 não, muita coisa. Ele está com quase 70 páginas. Ele já está com quase 70 páginas, tá bom? E eu vou adicionar mais coisas neles ainda, tá? Eu tenho todo ali um cronograma para escrever, então ele ainda vai aumentar. Acredito que ele chegue perto de 100 páginas, tá bom? Vai ser algo muito legal aí, tá? Galerinha, para vocês que me acompanharam e tem dúvidas, coloque aqui. Eu não quero sair daqui devendo para ninguém. Se porventura ninguém tem dúvida, todos vocês, eu agradeço de coração mesmo. Fico feliz demais por ter vocês por aqui. Tá bom? Vocês sabem o quanto eu gosto, o quanto eu tenho um carinho especial por todos vocês. Tá bom? Gente, eu vou indo embora. Eu quero comer alguma coisa e dormir ainda hoje. Mas quero deixar para vocês um forte abraço e dizer que caso você esteja assistindo esse vídeo, depois, se esteja assistindo só a gravação, você pode ter dúvidas. E se você tem dúvidas, me manda no direct. Eu respondo todas as pessoas, eu faço questão de responder todas elas. Tá bom? Galera, um abração para vocês aí, tenham uma excelente noite de sono. Um forte abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.